Olá, olá, amados irmãos, graça e paz a todos. Estamos aqui mais um dia em mais uma live. Hoje a live da Escola Bíblica Dominical, da nosso distrito de Lote 15. É um prazer recebê-los aqui entre nós. Amém? Muita satisfação. Estamos aqui hoje mais um dia, mais um domingo, hoje dia 21, tratando sobre esse assunto tão importante, polêmico, né? Polêmico, muitas das vezes, mas nós temos que falar, nós temos que tratar desse assunto. O destino eterno do justo. Para onde vai o justo depois da sua morte? Nós iremos abordar esses assuntos aqui. Hoje na sala nós temos o nosso professor Max, nossa professora Josiane, e eu que estou aqui dando um apoio. E o nosso convidado especial de hoje é o presbítero Nielton. Nielton já é um presbítero conhecido da nossa igreja, né? Muitos já conhecem, acredito que não é muito novidade para muitos, né? E já é uma figura conhecida, digamos assim. Então, seja bem-vindo, presbítero Nielton, é uma satisfação tê-lo entre nós, tá bom? Nós vamos fazer uma oração para iniciarmos, então, já que estamos falando do presbítero Nielton, vamos lhe dar a oportunidade de fazer uma oração, amém? Para que nós possamos começar a abordar o nosso assunto, amém? Amém. Graça e paz a todos, presbítero Nela, professor Max, professora Josiane, todos que estão participando conosco aí nessa sala aí, e que nós possamos ter um debate bem edificante, bem produtivo para todos nós. Oremos ao Senhor. Querido Deus, Pai eterno, queremos, Pai, nos apresentarmos diante da Tua santa e gloriosa presença, ó Deus, primeiramente para te agradecer, ó Pai, pela noite que tivemos, para te agradecer, ó Deus, por tudo que o Senhor fez até aqui e por tudo que o Senhor ainda há de fazer, Senhor. Pai, somos gratos por tudo. Pai, queremos agora, nesse momento, te pedir, Senhor, que o Senhor possa estar tomando as nossas mentes cativas, ó Deus, a Ti, para que possamos, Pai, estar totalmente voltados para tudo aquilo que o Senhor vai falar conosco através dessa aula que vamos ter aqui agora, através, Pai, de cada um que irá falar, de cada um que irá trazer, Senhor, um comentário, irá trazer uma palavra, irá trazer, Pai, um pouco daquilo que o Senhor colocou no coração para distribuir entre nós, irmãos, em Cristo, Pai. Pai, queremos, Senhor, te pedir que o Senhor tome aqui agora essa sala de bate-papo através do Teu Espírito Santo, Senhor. Que o Senhor possa, Senhor, ser aquele que vai realmente dirigir esse trabalho. Que o Senhor possa ser realmente aquele, Pai, que vai conduzir tudo aquilo que irá acontecer aqui, Pai. Para que no final, Senhor, nós possamos apenas ser instrumentos para a Tua edificação, para a Tua honra e para a Tua glória. É o que eu te peço em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Já de antemão eu peço aos amados irmãos que se comuniquem com a gente, deixando aí o seu esclarecimento, acrescentando algo, perguntando, né? Fique à vontade, nós estamos na Escola Bíblica Dominical. A Escola Bíblica Dominical é fantástica por isso, né? Pode levantar a mão, professor, então fique à vontade, não estamos juntos em um único ambiente, mas estamos juntos aqui sim, ligados pelo Espírito Santo, que nos dá essa possibilidade de estarmos pela internet, amém? Então não deixe de deixar aí seu nome, a igreja onde você está, onde você congrega, né? Coloca lá seu nome, a igreja, tá bom, amados irmãos? Será um grande prazer. Vamos fazer qualquer dia desse uma estatística, saber qual a participação, qual a igreja que está mais participativa, não é isso? Qual a igreja que vai ganhar, se nós fizermos essa pergunta aí? A igreja que vai ganhar do distrito, qual a igreja que mais participa? Amém? E vamos entrando então no nosso assunto, amados irmãos. A primeira pergunta que nós iremos abordar aqui, né? É aceitável o cristão temer a morte? O cristão, ele deve ter medo da morte? A morte é algo assustador? A morte é algo que nós devemos esperar? E eu gostaria de convidar, então, alguém para abordar. Nosso irmão presbítero Nielton, nosso convidado, ele vai começar, então, abordando essa questão. É aceitável o cristão temer a morte, presbítero Nielton? Mais uma vez, a paz a todos, né? Agradecer a oportunidade de poder estar partilhando um pouquinho do que o Senhor colocou no nosso coração com os irmãos. Realmente é uma honra estar aqui, mas também é uma responsabilidade muito grande, ainda mais se tratando de um tema como esse, né? É um tema que ainda paira muitas dúvidas, mas
o Senhor tem, através da sua palavra, nos dado algumas direções sobre essas questões. E eu diria, o meu querido amigo e presbítero Roberto, eu diria que, como ser humano que nós somos, é inevitável, né, nós carregarmos esse tipo de sentimento, né? Você me pergunta se é aceitável. E a gente poderia dizer que esse é um sentimento que é inevitável, ele está dentro de nós como seres humanos que somos, né? Nós somos ainda falíveis, somos ainda, como colocaria assim, para um entendimento bem claro de todos, somos ainda vacilantes, às vezes, em alguns momentos da nossa vida, em relação até mesmo à nossa fé, né? Porque somos seres humanos, estamos caminhando para a perfeição, para a estatura de varão perfeito, mas estamos caminhando. Então, como ser humano que somos, é inevitável, né, que nós possamos ainda carregar esse tipo de sentimento dentro de nós. Nós não deveríamos, essa aqui é a verdade, porque nós somos cristãos, cremos na ressurreição, cremos que existe uma vida eterna, que é verdade que Jesus Cristo voltará para nos buscar, né? Mas, na prática, isso muitas das vezes não acontece, né? Porque são muitos fatores que nos levam a cultivar esse sentimento de temer a morte, esse sentimento, às vezes, de medo da morte. Muitos fatores podem nos levar, né? São, às vezes, projetos inacabados que você ainda gostaria de concluir, são, às vezes, um filho, né, que você gostaria de ainda ver adulto, né, aqueles que têm filhos pequenos. Então, são muitas coisas que podem, né, ainda nos levar a ter medo da morte. Talvez não medo do pós-morte, mas medo de ver um ciclo encerrado que, para você, né, muitas das vezes possa ser que ainda não está concluído. Então, é natural, não deveríamos, mas é natural. E quando a gente vai à luz da Bíblia, né, para poder firmar, fortalecer que nós, como cristãos, que nós que somos cidadãos do céu, né, nós não devemos cultivar, né, nós não devemos aceitar. Nós podemos até entender que ainda há, né, esse sentimento dentro de nós como seres humanos, mas nós não devemos aceitar que esse sentimento ele crie raízes, que esse sentimento seja um sentimento que vai nos levar a estar realmente temerosos quanto à morte. Nós podemos até, em alguns momentos, como eu disse, por questões do dia a dia, por questões de que alguns projetos inacabados nos levar, tentar, se possível, né, se tivesse ao nosso alcance, claro que isso não está, mas se tivesse ao nosso alcance, tentar protelar esse dia, né? Mas não ter medo, porque nós temos hoje em Cristo Jesus, né, que nos justificou, em Cristo Jesus, que nos deu esse direito ali na cruz, quando levou sobre si os seus pecados, né, levou as nossas dores, levou os nossos pecados sobre si. Ele nos deu o direito de crer que nós temos uma vida eterna. Ele nos deu o direito, novamente, de poder, né, voltar a conviver eternamente com o Pai Celestial. Então, por esse motivo, só por isso, nós já não deveríamos de ter medo da morte, né? Nós não devemos aceitar esse medo. Ainda que ele possa existir, ainda que por alguns momentos nós possamos senti-lo, nós não devemos aceitá-lo. Nós devemos, sempre que isso vier à nossa mente, nós devemos refutá-lo, né? E para que não ficasse só nas minhas palavras, eu gostaria de trazer aqui, que eu acho que um dos grandes exemplos, né, que nós temos, que nós podemos firmar à luz da Bíblia, é Filipenses 1, capítulo 1 de Filipenses, versículo 21 até o 24, né? Paulo escreve essa carta aos Filipenses quando ele estava na prisão, né? Estava numa prisão domiciliar em Roma. Paulo, ele ali naquele momento, ele sabia, né, que o governo romano tinha autoridade de condenar os prisioneiros à morte. Então, ele sabia que o futuro dele podia ser a libertação ou a morte, né? E pensando na morte, Paulo nos dá assim uma direção, uma luz e uma resposta até para essa questão de que se nós devemos ou não aceitar, quando ele diz o seguinte, né? Porque para mim
Perdão, irmão, deixa aqui, um pouquinho escuro aqui, deixa eu trazer mais para claridade. A gente vai chegando a uma certa idade e vai começando a ter uma dificuldade. Aqui, vamos lá. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Mas se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que devo escolher. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Mas julgo, até o 25, irmãos, para a gente poder concluir bem, mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. E tendo esta confiança, sei que ficarei e permanecerei com todos de vós para proveito vosso e gozo da fé. E o 26, para que a vossa glória cresça por mim em Cristo Jesus, pela minha nova ida a vós. Então, por que eu trago esse texto, irmão? Porque esse texto ele vai bem dentro do que eu tentei colocar da melhor maneira possível para os irmãos, em relação que, às vezes, nós podemos até... que Paulo aqui, na verdade, ele não sentiu um medo, mas ele sentiu o desejo de não morrer. Então, talvez, o que às vezes pode até parecer que seja um medo, na verdade, não é verdadeiramente um medo da morte, mas é um desejo de concluir algo que você acha que ainda está inconcluso. Às vezes é um desejo de permanecer mais um pouco entre os seus entes queridos, que acaba te levando a ter esse medo da morte. Mas Paulo aqui, ele diz claramente, ele já começa o versículo dizendo que nós não devemos ter. Por que nós não devemos ter? Porque ele diz, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Por que morrer é ganho? Porque o morrer, você só vai adquirir, você só vai estar realmente firmado para a vida eterna depois que você morrer. Porque só depois que você vencer a morte, que é o último estágio, né, que nós temos que superar, depois que você vencer a morte através da ressurreição de Jesus Cristo, você vai só ter lucro, você vai ter só coisas boas para viver. Então, por que temer se há algo de tão especial que te espera, mas que realmente só vai acontecer, a não ser, né, óbvio, se nós ainda estivermos aqui por conta do arrebatamento, mas aí já é uma outra questão para a gente, né, entrar, e não é o caso aqui, mas em se tratando da morte iminente, a morte, na verdade, para nós cristãos, ela é lucro, porque nós vamos estar deixando de estar vivendo esse sistema de coisa, vamos estar deixando de estar vivendo as aflições que Cristo bem deixou, né, firmado, que nós haveríamos de passar por elas, para estar já aguardando a vinda do Senhor para nos entregar o prêmio, né, a consolação. Paulo vai dizer isso mais lá na frente, que ele vai receber o prêmio da ressurreição. E então, se nós temos direito a esse prêmio como cristão, que cremos na ressurreição de Cristo, cremos que ele é o único e verdadeiro Senhor da vida, nós cremos nisso. Então, se nós cremos assim, nós não devemos aceitar, não devemos temer a morte. Até podemos passar por momentos em que nós podemos ter, né, esse sentimento, como nós vimos aqui bem, que, na verdade, aqui não chega a ser um sentimento de medo, mas Paulo, ele diz, né, que ele está em dúvida se ele prefere já ir, né, vivenciar a glória, receber a glória de Cristo, ou se ele ainda prefere ficar para ver ainda o fortalecimento da fé dos irmãos, estar mais um pouco com os irmãos. Então, talvez, o que muitas das vezes possa parecer um medo, talvez não é bem um medo, seja ainda um desejo de concluir algo, um desejo de permanecer um pouco mais com os entes queridos, principalmente, né, se tratando de pais e filhos. E aí isso pode te trazer uma certa angústia, né? Mas respondendo, né, finalizando e respondendo a questão, nós temos que, como cristão que somos, como verdadeiros cristãos que somos, como aqueles que cremos, né, que nós temos direito a uma vida eterna, nós não devemos aceitar. Não devemos aceitar porque lá em 1 Tessalonicenses 4,13 vai dizer que nós temos que
não devemos nos entristecer com a morte, né? Então, se não é algo que nós devemos nos entristecer, não é algo que nós devemos temer. Nós só devemos temer aquilo que é algo de ruim, né? Mas a morte, para aqueles que partem em Cristo Jesus, para aqueles que dormem em Cristo Jesus, ela é para a glória, e não para a tristeza, e não para algo ruim, é para algo bom, algo maravilhoso, chamado a vida eterna. Eu acho que essa contribuição que eu tenho a dar nessa pergunta, né? Essa é uma visão que o Senhor colocou no meu coração, que nós até podemos, né? Pela nossa imperfeição, pela nossa incapacidade, às vezes, de vermos, de alcançarmos a visão, né? Daquilo que nos espera no futuro, que nós ainda vamos tratar isso aqui mais na frente. Então, talvez pela nossa limitação, nós podemos até, em algum momento da nossa vida, ter esse medo, mas nós não devemos ter. Então, ou seja, respondendo literalmente a pergunta, nós não devemos aceitar o medo da morte na nossa vida, enquanto cristãos que nós somos. Essa é a minha opinião sobre essa pergunta que foi feita. Espero que tenha sido esclarecedor para os nossos queridos irmãos. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Obrigado, presbítero Nielto, né? No início eu esqueci de falar, né? Nosso irmão presbítero Nielto é dali da Wesleyana Central, em lote 15, ele é professor de escola dominical, e hoje seminarista, presbítero, seminarista, e hoje está com a gente contribuindo. Agora eu quero passar para a nossa irmã Josiane. Nossa irmã Josiane vai nos ajudar aí a entender um pouquinho. É aceitável, Josiane, o cristão temer a morte? É normal isso? A paz do Senhor para... Já dei a paz do Senhor mais cedo para os debatedores, para você que está nos assistindo também. Vocês estão me escutando bem, meninos? Não sei se está saindo legal aqui. Então, a morte, né? A morte, na realidade, assim, ela é a morte, né? No caso do corpo, né? A separação aí da alma e do corpo, né? Da nossa parte imaterial, da nossa parte material. É um dos efeitos, em primeiro lugar, um dos efeitos da queda, né? Um dos efeitos aí do pecado, né? De rebeldia que teve início lá em Gênesis. Então, o pecado trouxe consequências físicas, no caso, a morte, né, do corpo, e consequências espirituais. Então, primeiramente, a morte é um efeito da queda, é algo natural, não é algo natural, mas é uma consequência, né, lá do início da história da humanidade. Então, primeira coisa a pontuar. E o Wesley, eu separei aqui um texto onde o Wesley ele fala acerca do nosso propósito, né? Que o nosso propósito não é estar fixando, né? Nos fixando em coisas temporais e transitórias, mas nos preparar para a eternidade. Né? Então, quando o Wesley vai tratar sobre a morte, ele faz uma junção, né? Ele gosta de tratar, é como se ele gostasse de tratar, né, a questão da salvação e da escatologia individual como uma coisa só, né? Porque o nosso processo de salvação, ele tanto começa, né, no presente, como ele também culmina numa eternidade. Então, é como se as coisas estivessem alinhadas, né? Então, para viver a eternidade, né, o processo de eternidade começa na morte, né? Então, eu preciso morrer, né, para viver, como Paulo diz, né, para ter aí a ressurreição, participar, né, tanto do sofrimento como da ressurreição de Cristo. Então, primeiramente, morte, um dos efeitos da queda, né, a morte física, em relação a dever ou não temer, né, Paulo diz que nós não devemos temer, porque morrer é estar com Cristo, né, em Filipenses 1:23 ele diz, né, eu gostaria de ler para vocês aqui o texto, onde ele diz em Filipenses 1:23, sinto-me conclamado pelos dois lados, desejo partir e estar com Cristo, o que é infinitamente melhor. Né? Então, morrer é estar com Cristo. Né? Por isso que o cristão não deve temer a morte. Entretanto, lá em 2 Coríntios, né, lá em 2 Coríntios 5, também vou ler com os irmãos, ele diz assim, a partir do versículo 4,
Porquanto, enquanto estivermos residindo nesse tabernáculo, murmuramos e somos angustiados, pois não queremos ser despidos, mas sim revestido da nossa casa celestial, para aquilo que é mortal seja completamente absorvido pela vida, né? Então Paulo também, né? Ele deseja estar com Cristo, ele sabe que a morte te leva imediatamente, né, à presença de Cristo. Você vai estar com Cristo. Entretanto, né, enquanto humanos, não desejamos ser despidos, ou seja, não desejamos essa parte, né, que a nossa parte imaterial ela seja arrancada aí do nosso corpo. A gente não deseja a morte física. Então, ele diz que ele deseja antes não ser despido, né, e aí ele continua, mas sim revestido da imortalidade, né, que é muito melhor. E aí ele faz um contraponto, né, morrer é lucro, estar com Cristo é bom. Né? Mas ser despido, né? Como se ele estivesse falando, ser despido não é tão legal assim, né? Não é você separar sua alma, né, do seu corpo, não é uma coisa assim que possamos dizer que é uma coisa muito legal, né? Porque sua alma vai estar limitada, porque alma e corpo, né, formam aí uma junção completa, uma unidade, né, completa. Mas assim, o sentimento de ser despido, né, a morte em si, a separação da alma e do corpo, é algo sim que não é algo natural, né? Mas Paulo fala que podemos ter, sim, esse sentimento, não de temor, né? Mas que não é uma coisa natural, não é, tá, irmãos? Então, fico até aqui falando, então, sobre a morte, e o Wesley traz também uma questão sobre a morte, né, que aí a gente já não gostaria de versar sobre a questão da separação aí do corpo e da alma, que a morte nos traz um alerta, né? Então, ela não deve nos trazer temor, mas deve deixar todas as nossas faculdades em alerta, porque ele diz que a morte marca, né, o fim. Ela marca o fim. Eu vou ler aqui para os irmãos. Ela marca o fim do processo de transformação em direção à pureza, né? Então, a morte, ela deve nos acender um alerta aí, porque ela vai marcar o fim, né, do seu processo em direção à pureza. Já não é mais possível, após a morte, né, você se entrar num processo de santificação. Então, ele diz que a morte, ela põe todas as nossas faculdades em alarme. Portanto, a morte pode funcionar como uma forma de atiçar uma vida mais séria e santa. Então, para nós cristãos, e igualmente para os não cristãos ainda, a morte deve acender, sim, um alarme, né? Deve te colocar em alerta, né? Porque ela marca o fim da tua existência aqui temporal, onde você não vai estar, né? Vai acabar o seu tempo, né, do processo de transformação em direção à pureza, ele chega ao fim. Então, isso deve nos atiçar, não ao temor, mas a uma vida mais séria e santa. Eu acho que para o cristão, em especial, a morte deve aguçar esse sentimento mesmo, né, de nos direcionar para uma vida mais séria, uma vida mais em santificação, e não em temor. Tá bom, irmãos? Até aqui. Aleluia, obrigado, nossa irmã Josiane. Então, se o cristão não deve temer a morte, ele deve desejar a morte? Bem, vamos continuar aí nesse aspecto aí, né? É aceitável o cristão temer a morte? Nosso irmão Max, por favor, dê sua abordagem aí a respeito dessa pergunta. É aceitável o cristão temer a morte, irmão Max? Bom, vamos lá. Primeiramente, a paz de Cristo a todos. É um prazer, mais uma vez, estar aqui com os irmãos. Olha, esse tema eu acho que é um dos mais importantes temas bíblicos que nós precisamos tratar ultimamente. Primeiro porque, por causa do contexto que nós estamos vivendo, né? E é um tema que nos ajuda a alimentar a nossa esperança, né? O profeta Jeremias, em meio às suas lamentações, ele escreve: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, né? Então, justamente o objetivo nosso aqui é reavivar a tua esperança
nesses tempos de caos aí, nesses tempos de, às vezes, até desespero, que nós possamos, então, ancorar a nossa esperança nessas promessas e nessa certeza da qual estamos falando hoje. Bom, o cristão deve temer a morte? Existem dois tipos de medo, né? Existe o medo natural, nossos irmãos já falaram sobre ele, né? Que é um medo que faz parte da nossa natureza, né? Até mesmo biologicamente falando, né? Porque o medo é aquilo que nos mantém vivos nesse aspecto. O medo é aquilo que nos faz, nos previne, né, de situações de perigo e nos faz reagir para evitar esse perigo ou escapar dessa situação de perigo. Então, existe esse aspecto do medo que é o que preserva a nossa vida, né? Eu não vou chegar na beira do precipício porque eu sou um cara que tenho medo de altura. Então, isso me ajuda a não morrer de uma queda de uma altura elevada, né? Então, existe esse aspecto do medo que é natural do ser humano. E o medo da morte está aí, né? Porque justamente esse medo é um medo que nos faz querer sobreviver a algumas situações. Porém, existe aquele medo existencial, né? Um medo existencial, que é o seguinte: olha, eu tenho medo de morrer e de então cessar a minha existência. Esse é um medo existencial. E aí, por que é tão importante esse assunto que nós estamos lidando hoje? Paulo, quando ele escreve aos Tessalonicenses, primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 4, a partir do verso 13, ele fala assim: não queremos, porém, irmãos, que sejam ignorantes com respeito aos que dormem. Por que ele não quer que eles sejam ignorantes a respeito desse assunto? Porque, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Então, o medo existencial, ele só pode existir mediante a ignorância, ou seja, quando eu ignoro o fato que ele descreve no verso 14. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. E dormir aqui, talvez depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso, na verdade é um eufemismo para a morte, né? Então, veja, há essa esperança de que aquele que ressuscitou a Cristo também nos ressuscitará no último dia. E essa esperança não deve nos entristecer, como os demais que não têm essa esperança. Nós que cremos nesse fato, na realidade da ressurreição, um fato histórico, e que funda a nossa esperança que um dia também iremos ressuscitar, isso deve nos encher de alegria e de esperança e não de tristeza. Nossos irmãos já falaram muito bem, a morte não é o fim da nossa existência. Pelo contrário, a morte é, na verdade, o início do melhor da nossa vida. O Evangelho fala que Cristo veio nos dar vida em abundância. Eu gosto muito de uma fala do pastor Eli que fala o seguinte: olha, vida em abundância é uma vida tão abundante que ela começa agora, mas ultrapassa essa vida. Ela permanece pela eternidade. Isso é uma vida abundante. Então, na verdade, o cristão, em termos absolutos, ele não morre, né? Ele simplesmente continua essa vida abundante que ele adquiriu com Cristo nessa terra pela graça. Então, irmãos, através do conhecimento que nós obteremos hoje, com aquilo que os irmãos vão colocar, essa esperança certamente será alimentada e esse medo, ele certamente deve deixar de existir. Esse medo existencial, né? Essa preocupação de qual será o meu futuro eterno. Já diziam, né, eu tenho uma frase de um autor anônimo que é o seguinte: olha, nada é mais confiável do que o testemunho em um leito de morte.
Então, mesmo mentirosos são forçados a dizer a verdade. Então, quando nós estamos à beira da morte, é ali que nós começamos a desnudar aquilo que nós realmente somos, aquilo que nós realmente cremos. E é interessante que o Wesley ele estava interessado na questão da morte, né? Os seus diários eles contêm inúmeras referências às mortes, especialmente aquelas mortes de natureza triunfante. Por quê? Porque ele acreditava que esse momento era um prelúdio da eternidade. Aquilo que nós expressamos no momento da nossa morte é como se fosse uma antessala, né? Ele dizia, um preparo para aquilo que virá depois. Então, por exemplo, na história da humanidade, nós temos muitos relatos de homens à beira da morte. Por exemplo, Voltaire, né, que era um incrédulo, né, um ateu, que viveu na época de Wesley, inclusive, ele, na hora da sua morte, ele disse assim para o seu médico, olha, eu fui abandonado por Deus e pelo homem. Darei a você metade do que tenho se você me der mais 6 meses de vida. Senão, eu irei para o inferno e você irá comigo. E a enfermeira que cuidava dele disse o seguinte, olha, ó Cristo, ó Jesus Cristo, nem por toda a riqueza da Europa eu desejaria ver outra morte de um incrédulo. David Hume, também um cético, um descrente, enquanto morrer, ele disse assim, estou em chamas. Mas agora vamos contrastar isso com a morte dos servos de Deus, daqueles que têm essa esperança. Wesley, quando ele morre, ele disse assim, olha, o melhor de tudo é que Deus está conosco. O melhor de tudo é que Deus está conosco. Samuel Rutherford, um reformado, ele, diante da morte, ele diz o seguinte, olha, estou no lugar mais feliz ao qual o homem jamais chegou. Cristo é meu e eu sou dele, e não há nada agora entre mim e a ressurreição, exceto o paraíso. Olha que contraste maravilhoso entre aqueles que morrem na esperança da ressurreição e aqueles que morrem sem esperança. E aí eu finalizo aqui com o texto da primeira epístola de Pedro, no capítulo 1, verso 13, que diz assim, por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. O que ele está falando aqui? Ele está falando assim, em outras traduções, cingindo o lombo do vosso entendimento, da vossa mente. Quando os israelitas estavam para sair do Egito, Deus falou assim, olha, vocês vão ter que sair correndo, com pressa. Então, já afivelem os cintos, porque eles usavam roupas longas, né? E se eles deixassem aquelas roupas soltas, atrapalharia a sua caminhada. Então, ele fala, olha, afivelem os cintos, estejam prontos, cajado na mão, para vocês poderem andar. E Pedro fala a mesma coisa, usa essa mesma ilustração, só que para a nossa mente. Ele fala, olha, cingindo os lombos do vosso entendimento. Ou seja, estejam preparados para o grande dia em que a graça de Cristo nos será revelada. Estejam prontos. Muitas vezes nós nos distraímos com as coisas desse mundo, né? Nós nos distraímos com coisas como, eu quero casar, eu quero ter filhos, eu quero tocar a minha vida, eu tenho projetos nessa terra. Isso é bom, é desejável, como eu costumo dizer, Deus nos fez para desfrutar dessas coisas. Porém, elas não podem nos distrair e nos desviar do entendimento de que somos peregrinos nessa terra e aguardamos uma pátria celestial. Isso não podemos perder de vista. Portanto, estejamos alertas, porque o dia virá como um ladrão. Aleluia, glória a Deus, mais uma abordagem aí super importante. Obrigado aos amados irmãos pelo comentário. Bem, irmãos, por tudo que foi comentado aqui sabiamente pelos nossos professores, nós podemos entender, né, que a natureza humana, o homem
ele tem uma tendência a temer a morte, na verdade. Por que o ser humano natural ele tende a temer a morte? Porque é uma novidade, né? Tudo que é novo, um exemplo, você vai mudar de um estado para o outro, de um país para o outro, aquele primeiro impacto, aquele medo, né, daquela coisa, algo novo, e nos proporciona, de fato, um sentimento de temor. Então, o ser humano, o ser humano natural, sem conhecer a Cristo, ele tende, sim, a temer a morte, e isso, no entendimento humano, é totalmente natural e aceitável. Só que quando nós olhamos para o ser humano renascido, né, em Cristo, enxertado em Cristo, Paulo vai usar essa expressão, né, enxertado em Cristo, e conhece o seu novo nascimento, há uma mudança de pensamento, né? O evangelho, amados, é uma mudança de pensamento, né? É uma metanoia. Nós começamos a pensar diferente, porque agora Cristo ele faz parte de nossas vidas. E quando nós lemos lá em Paulo, em Filipenses, na carta de Paulo, o presbítero Nielto leu, no versículo 21, capítulo 1, versículo 21, Paulo ele vai dizer que porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Nós vemos claramente que Paulo preferia morrer. Ele falou assim, o meu desejo é morrer, amados, porque eu sei que lá no céu, quando eu morrer, eu vou receber algo maravilhoso que eu não posso usufruir aqui nessa terra. Tem algo muito melhor me esperando. No versículo 21 ele prossegue dizendo, né? Entretanto, se viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que é melhor escolher. Paulo ele deixa claro, amados, que o melhor é morrer. O melhor é estar com Cristo. Infinitamente melhor a expressão que Paulo utiliza. Olha o desejo. Nós, então, não devemos temer a morte. Ao contrário disso, nós devemos desejar estar em Cristo, amados. Não há mais medo nem temor em nossas vidas, porque a morte não é algo estranho para nós, mas a morte é vida. Olha, ele vai dizer, né? A morte é Cristo. Então, viver em Cristo, para mim, é lucro. Então, amados, nós devemos desejar estar com Cristo. Eu quero fazer brotar no seu coração um desejo de estar em Cristo e estar com Cristo no dia que ele virá te buscar e você não vai estar mais preso a esse corpo, a essa matéria, você não vai mais sentir dor, os seus medos, os seus anseios, as suas dores, as suas dificuldades, tudo vão cessar. Você vai viver dias maravilhosos com Cristo. Então, esquece esse temor, porque o salmista ele vai declarar que preciosa é à vista do Senhor a morte dos seus santos. Então o Senhor ele anseia o dia que ele vai te abraçar, te encontrar e você irá se encontrar com Cristo. Então o cristão ele não deve ir à morte, mas ao contrário disso, ele deve desejar, ele deve se desprender das coisas desse mundo. Por que eu digo se desprender das coisas desse mundo? Porque às vezes nossas limitações do nosso pensamento, as limitações do nosso pensamento, nos faz nos prender a essas coisas do mundo, achar que todas essas coisas aqui são muito boas e eu tenho que gozar um pouquinho mais desses benefícios. Mas quando olhamos para a Bíblia, nós sabemos que aquilo que nos espera é infinitamente melhor. Infinitamente melhor. Então espere no Senhor, meu irmão, que possa brotar no seu coração o desejo, o anseio de se encontrar com Cristo e viver com Cristo uma vida muito melhor e muito superior àquilo da qual nós vivemos aqui. Não é verdade, amados irmãos? Então vamos para a próxima pergunta. Mais uma vez, quero pedir aos amados irmãos, compartilhem essa live. Nós estamos com 44 pessoas assistindo a gente ao vivo agora, mas para que esse número possa aumentar, é necessário você pegar esse link. Eu acabei de ver aqui que os irmãos compartilharam lá o link da live. Pega esse link, dá um Ctrl+C, Ctrl+V, se você tiver no celular, segura lá, manda copiar e cola nos grupos de WhatsApp, porque tem irmãos que não sabem, estão perdendo essa live aqui e vão ficar com medo de morrer por sua culpa, porque você não compartilhou o link. Então, amados irmãos, ajude a gente, compartilhe o link, tá bom? Para que a gente possa chegar a 100 pessoas hoje. Meta, 100 pessoas na nossa live hoje. Ô, glória! Irmão Marcos, depois dessa, eu vou pedir um tempo aqui para compartilhar com o pessoal. O presbítero Roberto apresentando é uma benção. Vamos que o assunto tá gostoso, tá bom?
Os irmãos estão gostando? Então comenta aí. Mas a próxima pergunta é mais polêmica do que a primeira. A alma do homem é imortal? A alma morre? Calma aí, que negócio é esse? A alma morre ou a alma não morre? A alma é imortal ou a alma é mortal? Nossa irmã Josiane, fala com a gente aí. A nossa alma é imortal ou é imortal? Nossa, logo para mim, né? Nós já estava combinado, irmãos. Eu já sabia, não estou sendo surpresa, não. Estou pegando de surpresa, não. Vamos lá. Primeiro, só gostaria de saber, o pessoal está escutando bem? Eu vi aqui que o pessoal disse que o áudio está ruim, o Elias Felipe. Está melhor, Elias? Quem está escutando agora, está melhor? Está escutando bem? Está dando ruído, não, né? Então, vamos lá. Nós somos da ótica, né, de que a alma ela é imortal. Então, primeiro, já estou respondendo de primeira, né, que para nós, wesleyanos, né, e para a maioria aí dos protestantes, a alma ela é dotada de imortalidade. O Wesley, quando ele vai falar que nós somos, quando ele vai versar aí, comentar sobre a nossa semelhança, a nossa imagem, né, porque somos a imagem de Deus, ele vai falar sobre uma primeira imagem que é relacionada à imagem natural, né? Ele diz sobre a imagem natural, sobre a imagem política e a imagem moral. E dentro da imagem natural, ele diz que consiste de uma natureza espiritual e da imortalidade da alma, né? Como Deus é espírito, ele diz que a humanidade também é, né? Que Deus não fez Adão apenas uma matéria, uma peça de barro insensível e sem inteligência, mas um espírito semelhante a ele, mesmo embora revestido de um veículo material, ou seja, o corpo. Então, quando ele diz sobre os efeitos da queda, né? Então, primeiro ele diz que nós somos a semelhança, né? E uma das primeiras semelhanças que ele diz é essa imagem natural. Nós temos, então, uma natureza espiritual e temos a imortalidade, né? E aí, quando ele vai dizer sobre os efeitos da queda, ele amplia um pouco mais essa noção, porque ele diz que os efeitos da queda causou, então, os efeitos físicos, que foi a morte, né, do corpo, e ele diz também em um dos seus sermões que causou a morte espiritual, né? No caso, a alma morreu, né? Ele diz que a alma morreu. E aí a gente tem uma contradição, né? Os estudiosos aí da teologia, né, de Wesley diz que isso gera uma contradição. Wesley diz que teve efeitos físicos e espirituais e de que houve morte, né, a punição da morte do corpo, a consequência, e houve a morte da alma. E aí, oferecendo uma ampliação desse conceito, né? Mas como Wesley, então, diz que a alma é imortal? Né? Na realidade, ele fala da morte do corpo e ele fala da morte da alma como se fosse um apartar, né, da presença de Deus, da plenitude de Deus, mas não que a alma, de fato, literalmente, ela morra. Né? Quem morre é o corpo. A alma, ela tem, sim, a imortalidade nela, que não foi totalmente afetada, né, após a queda. Então, ele diz... ele sustenta, então, que a alma foi morta, morreu no sentido metafórico, no sentido de estar apartada da vida de Deus, mas ela continua a existir. E aí, num dos sermões, ele conclui: o corpo deles, na verdade, é machucado, como a traça, mas a alma jamais morrerá, né? Porque ele diz, então, que Deus nos fez a imagem da sua própria eternidade. Então, quando na teologia wesleyana a gente afirma, nós afirmamos a imortalidade da alma, é porque, na realidade, esse morrer, né, a alma que pecar, essa morrerá. Né? Na realidade, é um morrer metafórico e não morrer literal da alma. Nós acreditamos dessa forma. Então, quando há a interrupção temporária da vida no corpo e a separação da alma do corpo, né, o cristão morre, né, o corpo dele fica sepultado no momento da morte, né, mas a alma vai imediatamente à presença de Deus. E aí nós temos alguns textos aí, né, que falam sobre esse estado, que até refutam aí aquela questão do sono da alma, né, da alma no estado inconsciente. Não, para nós a alma fica, né, após a morte, no estado consciente, né, e aí a gente tem
aquela história contada por Jesus, né, do Lázaro, né, e do rico, onde ali é possível observar que eles estão, sim, no estado de consciência, né, eles estão percebidos, né, daquilo que está acontecendo após a morte. Então, dentro da teologia wesleyana, nós acreditamos, sim, né, que há a morte física, mas a morte da alma é no sentido metafórico e não literal. Então, nós apregoamos, sim, a imortalidade da alma, né, que após a morte vai diretamente à presença, né, como Paulo aí já falou em seus textos, e que os irmãos aí já comentaram, né, que ele acreditava firmemente, né, que após a morte a alma estaria, né, com Cristo, né, esperando então revestida a imortalidade, né, esperando então a ressurreição, que é a vitória final sobre a morte, né, o nosso maior objetivo, né, é ser revestido dessa imortalidade, né, quando novamente nós seremos reunidos ao nosso corpo, né, e aí seremos, né, teremos aquele corpo que gostamos de falar, que é o corpo glorificado. Mas após a morte, sim, irmãos, a alma permanece em estado de consciência, né, porque ela é imortal, porque trazemos em nós, assim como a teologia wesleyana diz, né, essa imagem natural de Deus, que é a questão da natureza espiritual e da nossa imortalidade aí da alma. Né? E eu vou deixar os meus irmãos, né, acrescentarem mais contribuições, então, a esse conceito. Ô, glória! Aleluias! Nosso irmão Maxi faz pra gente essa abordagem aí, respondendo essa questão. A alma do homem é imortal? Bom, vamos lá. Como a Josi falou, existem algumas teorias aí que entendem que a alma, ela não sobrevive à morte, né? Que a alma, ela ou entra num estado de inconsciência na eternidade, ou de fato ela morre juntamente com o corpo, deixando de existir, cessando a sua existência. Mas nós não professamos isso de maneira alguma, né? Tanto pela questão bíblica, quanto da questão histórica do que foi ensinado em toda a história da igreja. Em relação à questão bíblica, a gente lê em 2 Coríntios, capítulo 5, o seguinte, no verso 6. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que, enquanto no corpo, estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Bom, Paulo, ele está falando aqui das aflições do nosso tempo, né? E ele fala, olha, essas aflições, elas não se comparam com aquilo que está reservado para nós. E nós sabemos que essa casa terrestre, ou seja, esse corpo, que ele chama de tabernáculo, né, vai se desfazer. E quando isso acontecer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. Ou seja, quando esse corpo deixa de existir, o corpo físico, a alma permanece existindo para que nós possamos ser revestidos da nossa habitação celestial. E aí ele fala, olha, que quando nós estamos no corpo, ou seja, vivos, nosso corpo físico está vivo, nós estamos ausentes do Senhor. Ausentes presencialmente, mas não espiritualmente, porque pela fé cremos naquele que um dia voltará para redimir toda a criação. E quando nós estamos ausentes do corpo, estamos presentes com o Senhor. Ou seja, quando nós deixarmos este corpo, habitaremos com o Senhor. Então, isso é uma excelente indicação de que a nossa parte imaterial, ela sobrevive à morte física. Ela sobrevive, né?
embora seja uma situação intermediária agora, nós morremos fisicamente, passamos para aquilo que é chamado de estado intermediário. O que é estado intermediário? Por que é intermediário? Porque ele está no meio entre a morte e a ressurreição. A morte do corpo e a ressurreição do corpo. Porque a gente nunca pode deixar, nunca podemos perder de vista, na verdade, o fato de que o nosso corpo será ressuscitado e transformado, glorificado. O fato de a alma estar separada do corpo, ela não é o nosso estado definitivo, isso é importante frisar. Não é o nosso estado eterno definitivo. Então, o nosso tema hoje é o destino eterno dos justos. Quando a gente fala disso, não estamos falando desse aspecto, de que quando morrermos aqui estaremos com o Senhor, mas estamos falando do nosso destino após a ressurreição do corpo. Então, esse estado intermediário entre a morte e a ressurreição do corpo, nós estaremos com o Senhor. Acreditamos que a nossa parte imaterial, eu estou usando esse termo porque às vezes eu posso falar alma ou espírito, e talvez haja aí um tricotomista ou um dicotomista, e podem iniciar aí uma discussão, que não é o nosso foco hoje. Mas a questão é que a nossa parte imaterial... Ou nenhum dos dois, né, Max? Ou nenhum dos dois, exatamente. Pode ter um monista aí, quem sabe. Mas o fato é que a nossa parte material estará com o Senhor, porque ausente do corpo estamos presentes com o Senhor. E essa existência não é uma existência inconsciente. Quando a gente lê lá Apocalipse capítulo 6, verso 9, diz o seguinte: quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então, não é um estado inconsciente, é um estado de consciência, onde eles clamam, onde eles se lembram das injustiças sofridas e clamam para que o soberano Senhor julgue e vingue, ou seja, leve a termo, leve a cabo essa injustiça. É por isso que lá no Sermão do Monte, o Senhor Jesus diz assim: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Toda injustiça terrena será calcada aos pés pela justiça divina. Será cessada pela justiça divina. Então, é por isso que eles clamam aqui. Então, estão no estado de consciência. Uma outra história muito conhecida é a história do rico e Lázaro, né? Quando os dois morrem e vão, Lázaro para o seio de Abraão e o rico para o Hades, né? Então, nós vemos ali que há até uma conversa, há um reconhecimento, né? Há uma lembrança. Então, é de fato um estado consciente. É de fato um estado consciente. Logo, a alma, ela sim, sobrevive ao corpo. Nós não sabemos, obviamente, como é que será de fato isso, né? E aí, se eu dissesse para vocês, olha, vai ser assim, assim, assado, aí eu já estou extrapolando aquilo que a Bíblia traz, né? Porque a gente não tem uma descrição completa da natureza dessa comunhão com Cristo após a morte. Porque uma vez que não vamos estar mais no corpo, sabemos que vamos ser libertos dos sofrimentos, das imperfeições e pecados. Só que a nossa glorificação ainda não está completa. Ela se completará quando Cristo voltar, ressuscitar o nosso corpo, que se unirá novamente à nossa alma, e então teremos um corpo glorificado, que, creio eu, seja semelhante ao corpo que o Senhor Jesus Cristo tem hoje. Tá bom? Então, para responder objetivamente, a alma é imortal, ou a parte imaterial do homem, ela é imortal e sobrevive à morte física.
Aleluias, que abordagem maravilhosa. Muito obrigado aí ao nosso irmão Max, nossa irmã Josiane. E agora eu quero passar a oportunidade para o nosso irmão Nielton, para ele concluir, né, essa pergunta, essa resposta, né? Essa resposta aí, e nós passarmos para a próxima. Presbítero Nielton, a alma do homem é imortal? Abre o microfone, tá? Nós temos Abre o microfone. a visão que... Tá bom o áudio? Tá ouvindo bem? Tá um pouco... Tá ok. Então, como os nossos irmãos bem colocaram, né? A nossa visão wesleyana, ela crê, nós cremos que a alma do homem, na literalidade, ela é imortal, né? Às vezes, como bem colocou a irmã, ela é mortal, você olhando por um ângulo da tricotomia, né? Você olhando mais como ela mesma, a irmã Josiane colocou, e mais propriamente depois também o irmão Max colocou, a alma ela é imortal, né? Nós não podemos dizer claramente o que se dá, né, após a morte, após o período em que nós morremos, que esse corpo material, né, o corpo é a parte inferior do homem, né, essa parte material, essa parte que vai voltar literalmente, aí sim, literalmente ao pó, né, após a morte, quando ela se desliga, porque a alma ela é a parte material, né, imaterial. Então, por ela ser uma parte material, ela não vai perecer, ela não vai ser degradada, né, como o corpo. Então, só que nós não temos, não há como a gente ser preciso e esclarecer o que se dá nesse prelúdio, nesse interstício entre a morte e a ressurreição, né? Mas a própria palavra, ela é bem clara quando ela diz que nós vamos receber um corpo incorruptível, um corpo transformado, um corpo renovado. A palavra, em nenhum lugar da palavra que o Senhor nos deixou, nós encontramos que nós vamos receber uma alma renovada, uma alma transformada, em momento nenhum fala de um renovo da alma. Até porque quando nós vamos na criação, lá em Gênesis 2, capítulo 2, versículo 7, vai dizer, né, a gente não se alongar muito, vai dizer o quê? Diz assim, e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Aí a parte material, a parte orgânica, né, a parte que vai ser literalmente renovada, né? E diz o quê? E em seus narizes o fôlego da vida soprou, e o homem foi feito alma vivente. Olha só, e o homem foi feito alma vivente, né? Mas nós sabemos que a alma, se aí você for lá, como a irmã falou, não é o caso aqui, mas se a gente for lá discutir tricotomia, que a alma é o psique, né? Mas que a alma, ela para se manifestar externamente, Deus usou um corpo material, né? Ele usou esse corpo que vai perecer para se comunicar com o mundo externo, né? Com o mundo de coisas materiais. Então, nós entendemos claramente que Deus fez o homem alma vivente. Ele é um ser, uma alma vivente. Então, ele não morre. Deus, quando fez o homem, ele fez o homem para viver eternamente. Por causa do pecado, por causa da queda, né, o homem, o salário, a palavra do Senhor diz que o salário do pecado é a morte, mas a morte literal é a morte física, a morte material. E como bem propriamente colocado pela irmã Josiane, a parte da morte, digamos assim, da alma, né, como alguns entendem, essa não é a literal, essa é o afastamento de Deus, essa é o distanciamento de Deus, essa é vamos dizer assim, a face que nós mesmos viramos para Deus, que ela é restaurada, ela é renovada com o Senhor Jesus na cruz. Ela é renovada, ela é novamente né, reconstituída quando o Senhor veio, e o Senhor veio e morreu na cruz por nós. Então, para finalizar, a alma, ela é imortal,
porque o Senhor, quando fez o homem, ele fez o homem alma vivente, e alma vivente para viver eternamente, e não para que essa vida fosse interrompida, né? Então, a alma, na literalidade, ela é imortal. Ela não sabemos explicar, como o nosso professor Marcos colocou, não sabemos explicar aonde, como se dá esse interstício entre a ressurreição do corpo, né, e o sepultamento desse corpo. A gente não sabe, não tem como, não tem parâmetros aqui, seria leviano, seria totalmente equivocado a gente tentar explicar como se dá isso, né? Mas foi colocado muito bem, o Rick e o Lázaro é um excelente exemplo de que a alma, ela aguarda a ressurreição do corpo, a alma aguarda a restauração do corpo. Então, se ela aguarda a ressurreição, se ela espera que esse corpo, essa matéria que hoje está degradada, está destinado a perecer por conta do pecado, ser restaurado, o Senhor voltará e vai nos renovar, isso nos dá o verdadeiro sentido de que a alma, ela é imortal, sim, né? Nós não podemos dizer. Eu gostaria de, só para fechar, né, e eu gostaria de trazer aqui a promessa do Senhor, do próprio Senhor Jesus, né, em Oséias. Deixa eu só achar aqui rapidinho, meus irmãos, para a gente encerrar aqui. Em Oséias, o Senhor Jesus, ele vai dizer para a gente, aqui, deixa eu achar aqui, só um minutinho. Só um minuto, que eu tirei aqui do meu... lá em Oséias, capítulo 13, versículo 14, vai dizer assim, ó, eu os remirei do poder do Seol e os resgatarei da morte, onde estão, ó morte, as tuas pragas, onde está, ó Seol, a tua destruição, a compaixão está escondida dos meus olhos. Então, quando a gente analisa esse texto, a gente vai lá, mais na frente, lá em Coríntios, vai dizer que nós dormimos, mas a palavra também diz que o corpo, ele volta ao pó, o corpo, ele é deteriorado, né? Se ele volta ao pó, ele é deteriorado, como na prática, né? Nós vemos, a ciência também prova isso, que o corpo, ele se desintegra, mas quando o Senhor diz que ele vem nos buscar, que ele vai chamar e nós vamos ouvir, essa alma não pode estar morta, essa alma não pode estar totalmente destruída. E principalmente quando ele diz que nós dormimos, eu acredito, eu entendo que aí ele está falando dessa alma vivente que foi criada lá no Éden, nas primícias do Gênesis, que essa alma está dormindo e aguardando ser novamente conectada ao corpo glorificado, ao corpo renovado que o Senhor vai dar a ela, para ela voltar a se conectar com o mundo exterior. É assim que eu vejo essa temática da imortalidade da alma. Amém, glória a Deus. Nós temos bastante comentários aí, né? Os irmãos aí relacionando aí a abordagem de cada professor, com também os seus comentários lá. Isso é muito legal, muito importante. Irmãos confirmando aí a imortalidade da alma, né? Nós hoje não estamos tratando aí de dicotomia e tricotomia, né? Estamos tentando não entrar nesse assunto, porque esse assunto ele seria necessário uma única aula para ela, né? Para esse assunto. Quem sabe a gente pode voltar abordando aí uma segunda etapa dessa daí, sobre a dicotomia e a tricotomia. Mas é um consenso, tanto entre ambos os defensores, né? Dicotomistas e tricotomistas, eles concordam que há, de fato, uma matéria, né, física e um imaterial, que seria a alma e o espírito, né? E a morte, ela existe, a morte da alma, ou a morte do espaço imaterial, e nós podemos, eu separei uma passagem aqui de Gênesis 35:18, aonde a palavra diz assim, Gênesis 35:18, morte da Raquel, e acontecendo que saindo-lhe a alma, quando a Bíblia está relacionando isso, aconteceu que saindo-lhe a alma, está falando sobre Raquel, esposa de Jacó,
E quando a Bíblia ela fala que saindo-lhe a alma, está querendo dizer que ela morreu. Então, quer dizer, a morte ela é por ocasião do desligamento do corpo, da matéria, com a parte imaterial. Então, o que ocasiona a morte do ser humano? O desligamento do material com o imaterial. Mas eu, para colocar uma pimentinha aqui no assunto, né, eu trouxe aqui uma palavra em Ezequiel 18, que Ezequiel 18, o próprio Senhor diz que a alma que pecar, essa também morrerá. Olha que interessante. Mas a morte, amados, esse relato aqui, né, do próprio Deus falando que a morte da alma, eu vi uma pessoa questionando isso e decidi abordar nisso aqui. Essa morte aqui, ela é uma morte espiritual, tá? Quando nós falamos dessa morte aqui, é a mesma morte que Adão sofreu lá no Éden, não é verdade? O que Deus falou para Adão? Ó, se comer, Adão e Eva, né? Se comer do fruto, você certamente morrerás. E ele comeu, não é verdade? E ele morreu? De repente, alguns podem falar assim, não, mas ele não morreu. Então Deus mentiu? Não, Deus não mentiu. O que aconteceu ali no caso foi a morte espiritual, o desligamento, a entrada do pecado, né, na vida do homem. Então essa morte, nós não podemos confundir essas duas coisas, tá ok? Então fique claro isso aí. Alguns comentários ali sobre Hebreus sobre falando a respeito da alma, é porque fica difícil de eu olhar as duas telas aqui. Então, se os irmãos conseguirem aí, coloca até lá no grupo, amados, que aí eu vou fazer comentários aqui, tá bom? Então vamos para a próxima pergunta. O cristão vai passar a eternidade aonde? Aonde o cristão vai passar a eternidade? Amados, eu quero começar essa pergunta lendo para os amados. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Alguns comentaram que meu áudio estava falhando. Permanece falhando? Permanece falhando? Sim. Sim. Ah, então tá. Sim. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou trocar minha internet aqui, que eu tô com um probleminha na internet, e enquanto isso, então, eu vou deixar nosso irmão Max falando. Depois eu faço mais comentários. Ok. Bom, onde o cristão vai passar a eternidade? Essa é a grande questão. Então, eu queria só frisar aqui novamente que uma coisa é o estado intermediário e outra coisa é aquilo que a gente chama de estado final. Estado final. O estado intermediário é quando nossa alma e nosso corpo estão separados. O estado final é quando há novamente a reunião dessa alma e desse corpo e nós recebemos um corpo glorificado. Pois bem, uma vez que isso ficou claro, onde então esse cristão transformado, glorificado, né, ele vai passar a sua eternidade? Qual é a nossa visão popular, né? Nossa visão popular é que nós vamos ficar trajados de vestes brancas, tocando nossas harpas, entoando louvores, num grande coral, cantando e pulando de nuvem em nuvem. É claro que essa é uma visão mais romantizada da coisa, né? Então, nós acabamos entendendo a realidade eterna como um lugar puramente espiritual, como se nós fôssemos nos transformar em anjos, né? Em anjos. Mas, será que é isso que a palavra de Deus afirma? Será que é isso que a teologia afirma ao longo da história? Bom, em Apocalipse, capítulo 21, diz o seguinte: Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles.
Eles serão o povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. Irmãos, precisamos entender que a Bíblia, ela não é fragmentada, ela tem uma única mensagem. E quando nós vamos para Gênesis, nós vemos que Deus, no princípio, criou os céus e a terra. Isso identificando todo o universo, né? Deus criou todas as coisas que existem. Tudo isso é obra da criação dele. Quando o homem peca, toda a criação ela é impactada. Então, não só o homem foi impactado, não só o relacionamento do homem, tanto com Deus quanto com o próximo, foi afetado. Nós vemos ali o homem primeiro se distanciando de Deus, depois criando tensões, né? Primeiro Adão com Eva, essa mulher que o Senhor me deu foi que me fez comer do fruto. E depois nós vemos Caim e Abel também, primeiro homicídio. E por aí a coisa debandou de vez. Então, mas também nós vemos que toda a criação foi afetada. Toda a natureza. Tanto que em Romanos, capítulo 8, nós vamos ver que a própria criação geme aguardando a revelação gloriosa dos filhos de Deus. E quando chegamos no Apocalipse, aliás, antes, eu queria ler aqui um trecho de Colossenses, que eu gosto muito, que é o seguinte, olha, que fala o seguinte, olha, sobre Jesus. No capítulo 1, verso 17. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para que em todas as coisas tenha primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Veja, em Cristo, Deus está reconciliando consigo todas as coisas. E ele usa aqui a mesma expressão, tanto na terra como nos céus. Ou seja, toda a realidade está sendo redimida pelo sangue de Cristo. Tudo está sendo redimido, tudo foi redimido pelo sangue de Cristo. A sua redenção não alcança apenas a nossa salvação eterna, mas toda a criação. E aí, nós sabemos lá, quando Paulo escreve aos Coríntios, que nós, que estamos em Cristo, somos nova criação. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Então, nós, como nova criação, vemos agora, no fim de todas as coisas, passado o julgamento, o grande julgamento, nós vemos agora também novos céus e nova terra, e Deus fazendo novas todas as coisas. E vejam, não diz que nós habitaremos com Deus somente, diz, Deus habitará com eles. Deus mesmo estará com eles. Fala, olha, eis o tabernáculo de Deus com os homens, ou seja, Deus habitando entre nós novamente. Então, onde será a eternidade do cristão? Novos céus e nova terra. Não é aquela realidade etérea, né, que nós espiritualizamos. Nós ficamos lá pendurados nos portões celestiais de ouro. Né? Não, nada disso. Novos céus e nova terra. E, inclusive, uma nova cidade, uma nova Jerusalém, descerá dos céus, qual noiva ataviada para encontrar com o seu esposo. Então, vejam, irmãos, que grande promessa nós temos. Que grande promessa nós temos.
Deus habitará conosco por toda a eternidade. E aí, às vezes nós pensamos, isso é coisa de testemunho de Jeová, né? Um paraíso na terra. Aquelas fotos que a gente vê bonitas, né? A criança lá com o leão, aquela coisa toda. Mas, não. A Bíblia nos afirma que Deus criará novas todas as coisas. E aí, eu só queria trazer aqui algumas perspectivas, né? De várias correntes teológicas diferentes e que trazem a mesma ideia. Eles vão divergir pelo seguinte, olha, será que Deus vai fazer uma terra totalmente nova, um céu totalmente novo, ou ele vai remoldar, remodelar aquilo que já existe? Essa é a divergência. Eu não vou entrar nesse ponto, não vou bater o martelo aqui, não vou revelar qual é o meu entendimento. Mas todos eles concordam numa coisa. A nossa eternidade se dará nos novos céus e nova terra. Porque, irmãos, vejam, não faz sentido Deus nos dar um novo corpo e não uma nova terra. Entende? Essa nova realidade. Então, eu peço desculpa aos irmãos se eu me alongar um pouquinho, mas vou terminar logo. Stanley Orton, né, que é um teólogo muito conhecido no meio pentecostal, ele diz que o lugar de habitação dos justos na eternidade é a nova Jerusalém que João viu, numa visão, descendo do céu para a nova terra. Quando o grande trono branco for estabelecido, terra e céu fugirão da sua presença. Como nós vemos em Apocalipse capítulo 20, verso 11. Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram o céu e a terra, e não se achou lugar para eles. Pedro também fala sobre isso na sua segunda carta, no capítulo 3, se você quiser, pode conferir lá. Que também não é nenhuma novidade do Novo Testamento. Isaías já falava sobre isso, capítulo 65, verso 17. Então, veja, de acordo com Orton ainda, há a ideia de alguma coisa novinha em folha e não de alguma melhoria. Então, Orton, ele acredita que vai ser algo totalmente novo. Esses céus e essa terra serão destruídos e Deus criará algo totalmente novo. Mas o fato é que a habitação do justo na eternidade para ele é a nova Jerusalém. Os teólogos luteranos já acreditam numa ideia de aniquilação dos céus e terra originais e criação de outros novos. Também vão nessa linha do Stanley Orton. E o Orton finaliza o seguinte, olha, nossa salvação nos traz um novo relacionamento que é muito melhor do que aquele que Adão e Eva desfrutavam antes da queda. O paraíso das testemunhas de Jeová, ele é semelhante ao que Adão e Eva habitavam. O paraíso que nós aguardamos, a nossa eternidade, é uma realidade muito melhor, incomparável, indescritível. Ele fala, olha, a descrição da Nova Jerusalém demonstra que Deus tem para nós um lugar melhor do que o Jardim do Éden, com todas as bênçãos do Éden intensificadas. Ele sempre nos restaura algo melhor do que aquilo que perdemos. E agora, indo para uma perspectiva mais reformada, eles entendem o seguinte, olha, que a antiga criação será transformada e não aniquilada. Tá? Porém, a nova terra, para eles, é um cumprimento cabal das promessas que constam no Antigo Testamento. Lembram lá da promessa que Deus fez a Abraão, de uma terra? E Hebreus fala que Abraão, ele entendeu que aquilo não era para se cumprir na sua existência, mas que Deus reservava para ele algo muito melhor, que ele recebeu pela fé. Então, de acordo com os teólogos reformados, há um paralelo entre o novo céu, a nova terra e o novo corpo glorificado. Ok? Então, diversas visões, linhas de pensamento diferentes da teologia protestante entendem que a nossa habitação será na nova terra e que Deus habitará conosco. O Franklin Ferreira ele chega a dizer o seguinte, olha, na verdade, esses novos céus e essa nova terra serão uma única realidade. Uma única realidade. E finalmente, chegando em Wesley, aí eu termino e passo para os irmãos. Para Wesley, a consumação final de todas as coisas se encontrará na presença de Deus na Nova Jerusalém. Na Nova Jerusalém. E este evento é relacionado ao fim que Deus tem em vista para a sua igreja. Ao destruir a terra, Deus está preparando
para a restauração universal, que envolverá os santos e o mundo criado. Os santos e o mundo criado serão restaurados. E é interessante, aqui eu queria só fazer duas observações. Primeiro, a nossa visão popular de céu, de eternidade, ela muito tem a ver com a nossa visão de adoração. Muitos de nós entendem a adoração apenas como aquele momento do domingo, aquele horário do domingo. Não, eu vou adorar a Deus, vou entoar algumas músicas, eu vou estar em comunhão com os meus irmãos, e aquele momento é o momento da adoração. E é por isso que a nossa visão de céu, ela não é ampla. Nós acreditamos que o céu é um lugar, a eternidade é um lugar onde estaremos ali cantando eternamente a Deus. Porque a nossa visão de culto ela é limitada. Mas quando nós ampliamos a nossa visão de culto para tudo aquilo que envolve a minha existência, com todo o meu ser, com tudo que sou, com toda a minha existência, eu louvo a Deus, com tudo que eu faço, a nossa visão de céu também se amplia. Tá bom? Então, que nós possamos ter essa visão mais ampla do céu. E o segundo comentário para finalizar é o seguinte, que o Wesley é algo que a gente perdeu hoje. A visão que o Wesley tinha da ceia era interessante e tem tudo a ver com esse nosso tema. Porque o Wesley acreditava que quando nós estamos na mesa tomando a ceia, eu não estou na mesa apenas com o presbítero Roberto, com o presbítero Nielton, com a Josi, com o Josivan, não. Eu estou na mesa com Abraão, com Isaac, com Jacó, com os profetas, com Neemias, com Esdras, com Cristo, com os apóstolos, ou seja, com toda a igreja. A ceia é um momento de comunhão universal dos santos. Eu estou na mesa com todos os santos, participando daquele momento espiritual. E não só os santos do passado, mas o Wesley entendia o seguinte, olha, que eu poderia vislumbrar, olha só, um trecho de uma canção de Wesley sobre esse momento. Pela fé e esperança, existe até mesmo agora a festa de casamento que compartilhamos. Mesmo agora, nós somos alimentados através do Cordeiro. E a alegria celestial de nosso Senhor, nós provamos. Ou seja, tudo aquilo que nos é prometido, aquela alegria, nós podemos desfrutar agora, nesse momento, porque ele nos proporcionou essa vida em abundância. Mas eu já falei muito, desculpa os irmãos, que é um tema muito interessante e que eu acho que muitas questões aí precisam ser elucidadas. Mas eu agradeço aí a paciência dos irmãos. Aleluia. Na verdade, o tempo voa. Eu olhei aqui para o meu relógio, já vi que tinha passado às 10h30, pensei que meu relógio estava errado. Eu falei assim, não, tem alguma coisa errada. Mas os irmãos, sabe, que estão aí nos assessorando aqui, eles não deixam a gente esquecer da hora, sabe? Toda hora, tá acabando. Amados irmãos, eu quero compartilhar com vocês o meu pensamento a respeito dessa pergunta, né? Onde o cristão vai passar a eternidade. Mas eu não quero deixar o meu pensamento, não. Eu quero deixar o pensamento de alguém que é muito superior em conhecimento do que eu, que é John Wesley, e quero deixar um trechinho do seu sermão. Eu até compartilhei aí, se você quiser, coloquei lá no texto lá, que eu vou ler, de repente fale alguma coisa assim, os irmãos podem acompanhar o que eu vou ler aqui com o que eu coloquei lá. E antes de nós entrarmos nisso, nós temos que entender, amados, que existem inúmeras visões teológicas a respeito da salvação, né, do homem, do céu. E eu sempre costumo dizer, né, eu tive uma aula com o pastor Eli essa semana, que ele falou muito bem isso, que a teologia wesleyana, ela tem uma abordagem, uma resposta no âmbito de salvação muito melhor do que as outras teologias. Vários teólogos, sempre quando nós temos algo na Bíblia que nós não temos uma resposta clara e exata, os teólogos eles têm ali a função de ler e tirar as suas visões, né? Cada um vai abordar, defender a sua visão. E a teologia wesleyana, ela traz uma resposta maravilhosa no aspecto de salvação, né? Não querendo puxar a sardinha para o nosso lado,
Mas a grande verdade é que a visão Wesley, ela traz respostas maravilhosas para essa visão. E eu quero compartilhar com vocês o sermão de Wesley. Ele fala sobre a eternidade. Estão me ouvindo? Tá ok? Me faz assim. Tá perfeito o som? Bem audível? Tá? Porque eu vou ler agora aqui. Sermão 54 de John Wesley. O meu intuito era poder ler esse sermão todo. Infelizmente, o tempo não permite. Como o tempo não permite, fica a dica. Baixe aí o sermão de Wesley. Esse é o sermão de número 54, sobre qual o título é Sobre a Eternidade. O que eu fiz? Eu li, tirei alguns pequenos trechos e fui montando. Os trechos não é minha fala, é a fala de Wesley, mas eu montei alguns trechinhos e quero compartilhar com os irmãos. Olha que coisa maravilhosa o que o Wesley vai falar. Como é este, então, quão tolo, quão louco, e qual o grau indescritível de distração que, deliberadamente, prefere as coisas temporais às eternas? Porque não existe, não pode existir meio termo entre alegria eterna e dor eterna. Ainda assim, esta inexplicável tolice, esta loucura indescritível de preferir as coisas presentes à eterna, é a doença de todo homem no mundo, enquanto seu estado natural. Irmãos, eu quero com essas palavras de Wesley animar o teu coração para ansiar todos os dias da sua vida a buscar a salvação, a desejar todos os dias. O Wesley vai chamar de louco. Tem noção de louco? Ele vai usar a expressão aqui de loucura inexplicável, tolice. Aqueles que entendem o que está esperando, o que vai acontecer, e desejar ficar com essas coisas aqui, com essas dores aqui. E ele prossegue, quero ler mais um trechinho. Este remédio é a fé, ou seja, o remédio para essa loucura, essa tolice, é a fé. Aquela que é definida pelo apóstolo, uma evidência ou uma convicção das coisas que não se podem ver. Uma evidência e convicção divina do mundo invisível e eterno. Esta apenas abre os olhos do entendimento para ver Deus e as coisas de Deus. Esta, por sim dizer, tira fora ou atribui transparência ao véu impenetrável. Assim sendo, um crente, no sentido bíblico, vive na eternidade e caminha na eternidade. Seu panorama é alargado, sua visão não é mais limitada pelas coisas presentes. Quer dizer, o cristão, que ele entende através da fé, que a fé é o remédio para a loucura e a tolice, de quem não vê que há algo infinitamente melhor, como o nosso irmão Max acabou de falar, é algo muito melhor para nós. E a fé, ela desperta em nós. Amados, há um erro, muitas das vezes, em interpretarmos algumas questões de tempos na Bíblia. Por que isso acontece? Porque, principalmente quando se fala em fim do mundo, para Deus não existe o fim do mundo. O que existe para Deus são o fim dos tempos. Eu estava falando isso antes de nós entrarmos online, em off, que existe para Deus o início e o fim de alguns tempos. Quando olhamos para o período veterotestamentário, a antiga lei, a antiga aliança, nós vemos que ela teve um início e teve um fim. Para Deus existe um início e o fim daquele tempo. Mas aquele tempo, ele acabou, ele terminou. Depois vem um novo tempo. Que novo tempo é esse? É a nova aliança. O período neotestamentário, onde inicia-se um novo tempo. Mas esse tempo, ele também tem um fim. E algumas vezes nós vemos assim a Bíblia falando sobre o fim e achamos que é o fim do mundo, mas não existe esse fim do mundo. O que existe são o fim dos tempos estipulados por Deus. E não para por aí. O fim, aí nós entramos aí no período do período das dores. É um novo período, um novo tempo que tem início e que tem fim. Alguns acreditam que nós estamos nesse período de dores, outros acreditam que nós estamos ainda no período da graça. E esse é um tempo, é o espaço de um tempo determinado por Deus. Depois nós vamos entrar o quê? No período da grande tribulação, um novo tempo. E existe um tempo que ainda não nos foi revelado. Algo sobrenatural. Fala assim, mas
Como pode isso, presbítero? Tem que ter revelação? Não. Não. Quando nós olhamos para Adão, quando Deus criou Adão e criou Eva, Deus não revelou todas as coisas para ele. Concordam? Talvez se Deus virasse para Adão e falasse assim, vai existir um tempo onde vai ter a grande tribulação. Não, Deus não falou com Adão e com Eva do tempo da grande tribulação. Por quê? Porque não era o tempo daquilo ser revelado. Existe um tempo a qual Deus vai revelando as coisas. E nós sabemos que existirá um tempo de eternidade onde nós estaremos com Cristo. Algumas coisas para nós é obscuro, nós ainda não temos essa resposta, porque ainda não é o momento. Assim como Adão não sabia dos nossos tempos, nós ainda não sabemos muito acerca, não temos total revelação do tempo da eternidade. Mas isso será revelado para nós no momento certo. Mas o que nós sabemos é que existe uma eternidade. Nós sabemos é que o cristão vai passar a eternidade com Deus. E será uma eternidade algo muito superior ao que o nosso irmão Max falou aí, né? Como ele falou, não será aquelas roupas brancas, aquele período da onde não se tem o que fazer, todo mundo deitado lá numa rede, entre duas palmeiras, tomando uma água de coco. Isso aí é ilusório, isso aí é conto da carochinha. Na verdade, Deus tem preparado algo pra gente muito, mas muito superior àquilo da qual podemos pensar ou imaginar, amados. Eu quero colocar no seu coração, eu quero que as minhas palavras elas despertem no seu coração o desejo de buscar a salvação, o desejo de esperar e ansiar em Deus o dia que nós iremos encontrar com Ele, com o nosso Senhor. É isso que nos ensina Wesley, é isso que a nossa teologia nos ensina. Então, se apegue a isso com unhas e dentes, abra mão do pecado, abra mão das riquezas, abra mão de tudo nesse mundo, porque tem algo infinitamente melhor. Aleluia. Vamos passar a oportunidade aí. Presbítero Daniel, fala com a gente, por favor. Onde o cristão vai passar a eternidade, meu amado? É um debate que suscita aí a nossa curiosidade, né? Porque existe aí, como foi bem colocado aí, com muita propriedade pelo nosso querido professor Max, existe muitas correntes, né, de pensamentos em relação a isso, mas essa corrente popular de que nós vamos virar anjinhos com auréola na cabeça e pulando de nuvem em nuvem, realmente foi muito interessante a colocação dele e é realmente, infelizmente, o que nós temos, às vezes, ouvido, né, alguns irmãos nossos proclamar. Então, é importante a gente ter essa consciência de que a Bíblia, ela traz uma realidade bem diferente. A Bíblia, ela como disse o Max, ela é uma só, do Gênesis ao Apocalipse. Deus, ele deixou o seu plano todo detalhado, ele deixou aquilo que ele quer de nós, enquanto seus servos e filhos, enquanto, né, em alguns momentos ele nos chama de amigos, né? Já não sou mais Senhor, porque já não vos chamamos mais de servos. Então, Deus, ele tem tratado o homem de uma maneira muito especial. E a própria palavra do Senhor, como o tempo é curto, eu não vou me alongar muito em ler alguns capítulos da Bíblia, mas todos conhecem, né? Todos que estão participando conhecem bem a Bíblia, e a palavra do Senhor diz que o Senhor, ele não foge aos seus propósitos. Os propósitos do Senhor, eles são cumpridos, né? Ele jamais deixa de cumprir o propósito. E o Senhor, ele quando construiu a terra, quando ele fez a terra lá no início, se nós formos lá ler, ele vai em um determinado momento, depois de tudo pronto, ele entendeu que ele deveria, né, de fazer o homem, e com um propósito, que o homem, ele dominasse sobre essa terra, que o homem cuidasse dessa terra, que o homem fosse vamos dizer assim, o jardineiro dessa terra, né, o zoologista dessa terra,
ou seja, que depois de Deus, o homem seria o dominante dessa terra, que Deus criou, que Deus fez com carinho, que Deus fez com amor. E por conta do pecado, por conta desse próprio homem a quem Deus dedica tanto amor, né, por causa da traição desse homem, né, com a queda, com preferir, né, dar ouvido à serpente, esse propósito ele foi interrompido, mas ele não foi destituído, ele não foi totalmente destruído. Então, nós não podemos afirmar com plena certeza como se dará esse novo céu e essa nova terra, como foi muito bem colocado pelo Max, são muitas vertentes em relação a como se dará isso, mas, meu querido, meu irmão, o que eu entendo é que o propósito de Deus é que o homem domine sobre a terra e tudo que nela há. Se ele vai fazer um novo céu e uma nova terra, de que maneira que isso se dará, é que eu acho que nossos olhos não conseguem alcançar ainda, né? Porque ainda olhamos com olhos carnais, com olhos limitados. Mas, se vai ser uma restauração, se vai ser uma purificação, se vai ser... Eu não consigo alcançar, e acredito que nenhum de nós seremos capazes. Nós podemos apenas conjecturar. Mas o que é o concernente ao que tratamos aqui, não é como isso se dá, é o que isso é. E isso é novos céus e nova terra. Isso é terra. E aí, para fechar, eu poderia, né, e me alongar mais, mas o tempo é curto, eu queria só citar Mateus 5. Eu queria somente citar Mateus 5, que é o próprio Senhor Jesus Cristo que vai dizer, lá no versículo 2 do capítulo 5 de Mateus, o Senhor, ele vai dizer o seguinte, né, lá no Sermão da Montanha, ele vai dizer assim, bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurado os que choram, porque eles serão consolados. E aí que vem a chave que eu quero deixar. E bem-aventurado os mansos, porque eles herdarão a terra. Então, em nenhum momento o Senhor Jesus disse aqui que nós vamos ser herdeiros do céu. Nós vamos ser herdeiros do melhor que Deus criou e fez para o homem, que é a terra. A Bíblia é bem clara quanto a isso. Nós vamos participar do reino celestial, que a própria palavra vai dizer que o Senhor vai reestabelecer, não é restabelecer, é reestabelecer o reino celestial dele aqui na terra. O Max colocou bem, e ele habitará conosco. Entende? Nós temos que ter essa consciência, não somos... Olha só como é que é interessante, quando você vê essa via de mão dupla, olha só, o termo diz que ele, olha só, ele habitará conosco. Não diz que nós vamos habitar com ele. Olha como é que é interessante, ele habitará conosco, né? Então, como é que ele habitava com Adão e Eva? Todas as tardes ele passeava no Jardim do Éden. Está lá em Gênesis, acho que se não me falha a memória, Gênesis 3, capítulo 3, acho que é 8, se não me engano, vai dizer que o Senhor, ele vinha no Jardim do Éden, né? Então, ele vai vir habitar conosco nesse novo céu e nova terra. Ele vai reinar, ele será o rei dos reis, né? Nesse novo, governará, ele reinará sobre esse novo céu e essa nova terra. Então, para fechar a questão, e mais uma vez, citando Mateus 5, o Senhor diz no capítulo 4, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Então, eu entendo com isso aqui e com outros textos, outras passagens bíblicas, que nós, cristãos, nós que somos cristãos, somos mansos de coração, assim como o nosso Senhor Jesus Cristo. O que ele tem dito para nós de herança, o que ele vai deixar para nós de herança é a terra. Então, o nosso lugar de vida eterna é na nova terra, debaixo de novos céus. Amém? Amém, amém, glória a Deus. Um lugar maravilhoso, inefável, um lugar inefável, coisas inefáveis nós veremos lá. Amém. Nossa irmã Josiane, é contigo, agora nós vamos
deixar nossa irmã Josiane concluir aí com chave de ouro, que nós já estamos encerrando. A nossa irmã Josiane aí vai finalizar essa questão aí. Irmã Josiane, o cristão vai passar... Gostei de ficar para o final, gente. Gostei de ficar para o final, porque eu só fecho as conclusões dos meus amigos aí. Então, só para fechar um pouquinho, amarrar um pouquinho aí o que foi falado, após a morte, então, de imediato, nós, né, estamos no estado intermediário, e após o juízo final é que temos o nosso destino eterno. Então, é bom pontuar, para não haver confusão na mente dos irmãos, que após a morte, né, do corpo, nós entramos, então, no estado intermediário, né, que estamos conscientes, né, e depois do juízo final, aí nós temos, assim, o nosso destino final, tá? Que é o céu, né? O céu, eu tenho aqui uma definição aqui do Gruden, na sua teologia sistemática, que ele diz que o céu é um lugar em que Deus torna conhecida da forma mais completa a sua presença para abençoar. E ele enfatiza que o céu é um lugar, né? Diferentemente aí de algumas correntes que tentam dizer que o céu também é algo de estado mental, né? Não é algo de fato que tem uma localização, né? Acreditamos que o céu, sim, né? Quando Estevão está ali sendo apedrejado, né? Ele tem os seus olhos espirituais aí abertos e ele consegue ver, né? Vislumbrar, então, também acerca desse céu, que assim como a Terra também tem um lugar, né, específico aí, uma localização que hoje nós não conseguimos, né, decifrar nem localizar, mas o céu é um lugar, de fato. E aí Marx pontuou as visões aí acerca de como será, né, esse novo céu, essa nova Terra, né? O fato é que nós teremos acesso aos dois, né, meus irmãos? Nós teremos aí, faremos participação aí nas duas, né, novas criações, né? O Wesley diz, né, no seu sermão A Nova Criação, quando ele fala que todos os elementos, inclusive a natureza, será transformada, né? Ele diz que o fogo perderá sua capacidade de destruição, mas não seu poder vivificador, né? E ele diz mais ainda sobre a renovação da terra, que nada poderá feri-la ou afetá-la, nem terremoto, nem montanhas, nem tormentos, nem espinhos, né? Nem criatura alguma, né? Porque não haverá mais sofrimento. Então, tudo vai ser restaurado. E aí eu venho trazer, assim, uma contribuição também do Gruden ainda sobre as nossas atividades no céu, né? Como foi bem pontuado pelos nossos irmãos, né? Nós não seremos anjinhos, né? Nós teremos o nosso corpo, sim, ressurreto, igual Cristo hoje, né, tem o seu corpo físico ainda, nós teremos também o nosso corpo físico, porque Deus nos fez, né, fisicamente, muito bom, né, quando ele diz em Gênesis que era tudo muito bom, né, então, a nossa parte física, ou não espiritual, não é uma coisa ruim, né, então, nesse novo céu e nessa nova terra, né, a Bíblia nos deixa, lá em Apocalipse, alguns vislumbres também, e eu gostaria de ler aqui com meus irmãos, que fala lá em Apocalipse 19:9, né? Que uma vez, lá em Lucas 22:18, uma vez mais beberá vinho com os seus discípulos no reino celestial, né? Então, não é difícil para nós entendermos que o nosso corpo físico também terá uma atividade aí, né? Nesse novo céu e nessa nova terra. A gente não sabe ao certo como que se dará, né, a junção desse novo céu e dessa nova terra, né? Mas cremos que nós teremos, sim, uma atividade, né, bastante intensa, né, dentro mesmo com o nosso corpo ressurreto, que já não vai mais estar, né, propenso nem à destruição, nem a fraquezas, vai ser aí um corpo imortal, glorificado. Então, nós teremos bastante coisa para fazer no céu, né? Então, tirando aí, como o irmão falou, aquela visão chata, o céu é um lugar monótono, não, né? Vai ser um lugar de muito aprendizado também, onde nós poderemos, né, de forma a conhecer mais e mais a Deus, né? A teologia sistemática do Gruden chega a dizer, né, que lá haverá, né, trabalhos até em campos de investigação, por meios tecnológicos, criativos e inventivos, exibindo assim a extensão plena da excelência da criação à imagem de Deus, né? Vai ser um momento de intenso aprendizado eterno, né? Porque Deus
para conhecer Deus, acho que a gente precisaria, sim, de toda a eternidade, né? E nós teremos essa oportunidade, quando Deus restaurar, né? Porque os planos de Deus, né, lá no primeiro projeto dele, não foram frustrados, né? De fato, ele habitará com o seu povo, né? E, de fato, tudo aquilo que ele planejou, né, para a sua criação vai ser culminado aí quando nós estivermos, assim, nesse novo céu e nessa nova terra. Né? E eu fico aqui porque, graças a Deus, nós já estamos no final e eu fiquei só com as conclusões finais. Mas é isso, meus irmãos. Eu agradeço essa oportunidade também de estar com os meus irmãos nessa manhã. Glória a Deus. Amados, estamos encerrando, amém? O horário já está avançado, né? Parece que esse relógio não se converte, não para, parece que o assunto não rende, né? Parece que fica faltando um pouquinho, né? Mas quem sabe a gente mais para frente volta a tratar desse assunto. Amados, nós estamos encerrando, então vamos fazer uma oração de encerramento, tá ok? E fica o convite, domingo que vem tem mais, e vai ser ainda melhor, amém? Nós vamos estar, então, nosso presbítero Nielto, ele orou começando, né? Então vamos pedir ao nosso irmão Max para orar, e depois o nosso irmão presbítero Nielto vai estar interpretando a bênção apostólica, amém? Amém. Antes de orar, eu posso só terminar aqui com um texto, para a gente terminar bem? Texto Claro. bíblico. Vamos lá. 1 Coríntios, capítulo 15, a partir do verso 50, diz o seguinte: Isto afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Aleluia. Vamos orar? Pai, te agradecemos por essa manhã enriquecedora, Senhor. Te agradecemos por termos mais esclarecidos esses conceitos, ó Pai, na nossa mente, vivificando, avivando a nossa esperança, a nossa certeza de que um dia, Senhor, estaremos para sempre contigo. Ó Deus amado, e na certeza de que o Senhor não apenas criou, sustenta, mas o Senhor redime todas as coisas, ó Pai, porque em Ti está todo o poder. Te agradecemos, ó Deus, pela vida de cada um que nos acompanhou nessa manhã. Esperamos, ó Pai, que seus corações tenham sido abençoados e edificados, ó Senhor, e que eles possam, ó Deus, por si só também, investigarem mais na Tua palavra, aprofundarem mais, Senhor, sobre esse tema e terem essa certeza mais e mais renovada no seu dia a dia, para que não mais vejamos a morte, ó Deus amado, como um inimigo invencível, mas que possamos cantar, assim como a Tua palavra diz: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Porque em Ti, Senhor, nós sabemos que somos mais do que vencedores, tanto nas coisas da vida, nas situações e sofrimentos da vida, como também diante da morte. Somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Nós oramos também em nome de Cristo, na certeza, ó Deus amado, de que o Senhor tem nos abençoado, em nome de Jesus. Amém. Aleluias. Nosso irmão Nielto vai dar a bênção apostólica, encerrando. Amém? Eu acho que a tela dele travou. Eu acho que a internet dele... tá, voltou. Mas antes dele dar a bênção apostólica, encerrando, nosso irmão presbítero Nielto, eu quero anunciar, amados irmãos, muito obrigado pela participação dos amados aí no chat. Temos inúmeras
inúmeras comentários. E também nós tivemos a presença do nosso pastor Misael. O pastor Misael esteve aí conosco, não sei se ainda está, mas esteve aí presente aí um tempo. E eu também vi o nosso pastor Eviselmar. Não sei se tem mais pastores online com a gente, mas se tiver, muito obrigado pela presença de vocês, não só dos pastores, mas muito obrigado pela participação de cada amado irmão. O seu amém, o seu obrigado, o seu muito bom é gratificante demais para nós e estamos aprendendo com vocês, estamos aprendendo com nossos irmãos. Muito obrigado pela participação de todos, muito obrigado pelos irmãos pastores, todos os irmãos do nosso distrito do Lote 15, primeira região e toda a nossa denominação. Aleluia. Nosso irmão presbítero Niel, encerrando com a bênção apostólica, por favor. Amém. Então, estenda suas mãos, receba a bênção apostólica do Senhor, que o amor do Deus Pai, a graça redentora e salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo seja com cada um de vós, até que o Senhor volte para nos buscar e que todos nós digamos amém. Amém. Calma aí. Eu recebi uma chamada aqui do nosso chefe, nosso irmão Josivan, já mandou anunciar que o tema permanece. Nós vamos, semana que vem, domingo, o Nielto já está convocado aí, né? A mesma mesa, o mesmo grupo, a mesma equipe, tá? Nós estaremos fazendo a segunda parte, então, não é isso, Josivan? Josivan aí deu ordens aí, nós temos que acatá-la, amém? Então, semana que vem, tá ok, meus amados? Nessa mesmo canal, nesse mesmo bate-canal, nesse mesmo horário, estaremos aqui, domingo, 9 horas da manhã. Tá ok? Está encerrado, amados irmãos. Graça e paz. Tchau, tchau. Amém, paz, queridos. Prazer estar com vocês. Bom Paz, domingo Deus para abençoe a todos. todos. Deus abençoe a todos vocês.